Mas nessa manhã eu tenho uma palavra muito especial a você, a sua vida. Eu creio que você trouxe a sua Bíblia, eu creio que você veio preparado para ouvir a voz de Deus. Quantos aqui vieram ouvir a voz de Deus? Digam amém. Então você vai olhar para o seu irmão agora e vai dizer assim: meu irmão, vamos ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Uma palavra para o seu coração do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, no capítulo 15, eu vou ler do versículo 14 ao 24. Um texto que você conhece bem, um texto que você já o leu, já ouviu algumas mensagens por diversas vezes. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 14. Quem achou aí, diga amém. Diz assim o texto, versículo 14: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar, o que, irmãos? Passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17, olha o texto. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, disse o que, irmãos? Você está atento à leitura? Disse: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Por quê? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos orar. Feche os seus olhos nesta hora. Vamos falar com Deus. Pai, nós voltamos a Ti em oração, sabendo, Senhor Deus, do quanto é necessário ouvir a Tua voz, do quanto é necessário, Senhor Deus, sermos dirigidos pela Tua palavra, andarmos sobre ela, no mundo, Senhor Deus, onde a nossa própria consciência é que tem nos dirigido, nos guiado. Por isso, Pai, em o nome de Jesus, que a Tua palavra possa cumprir o propósito para o qual está sendo, Senhor Deus, inspirada e liberada neste momento. Que não somente as nossas mentes, mas o nosso coração esteja aberto, Senhor Deus, para receber dos céus, ó Pai, esta revelação para as nossas vidas, para, Senhor Deus, a nossa família, para a nossa história não ser mais a mesma a partir do dia de hoje. É a oração que nós fazemos, Senhor Deus, dizendo: Senhor Deus, fala conosco, fala comigo, Senhor Deus, usa a minha vida, Senhor Deus, muda em mim aquilo que o Senhor deseja nesta manhã. É a oração que nós fazemos para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero compartilhar esta palavra ao seu coração. Caiu? Levante-se. Caiu, meu irmão? Levante-se. Será que você pode citar isso para esse irmão ao seu lado? Dizer: meu irmão, você caiu? Então levante-se. Então fique de pé.
Eu não sei se algum dia você já teve algum desses encontros com o chão. Eu não sei se algum dia você já levou um tombo, se você já teve alguma queda, ou se você já teve alguns tombos ou algumas quedas. Com o passar do tempo, isso vai ficando mais comum, isso vai se tornando quase que a nossa rotina. Aquele encontro que você jamais gostaria que tivesse acontecido e então, de repente, quando você vê, você já ali está. E eu digo que, dependendo da onde você cai, e dependendo da plateia que está te assistindo, isso piora ainda mais. Eu não sei se você já levou algum tombo em particular, não sei se você já levou algum tombo em público, mas eu estou certo que você já levou um tombo nos dois. Não sei se alguém te ajudou a se levantar, não sei se alguém ficou rindo de você, ou se você ficou rindo de alguém, mas eu estou certo que esses tombos na nossa vida, eles fazem parte da nossa história. Eu me lembro que uma vez eu, sozinho no banheiro, levei um tombo, sozinho no box, lavando o banheiro, escorreguei, levei um tombo, e foi uma coisa assim de anos atrás, isso tem muito tempo, tem mais aí de 10 anos, talvez mais até, e eu lembro que a posição que eu caí, foi uma posição que me danificou uma parte do meu corpo. O famoso cóccix. Queridos, até hoje, se eu pegar um peso, passa um tempinho e começa a doer, você começa a reclamar, porque tombos deixam algumas marcas. Quem nunca levou um tombo e talvez se arrebentou no arame farpado? Quem talvez não se machucou em algum desses tombos, deixando alguma cicatriz? Essa é a minha marca. Quem mandou querer lavar o banheiro naquele dia e daquela forma, levei aquele tombo e quando fui ver, estava aí a consequência. Mas por que eu estou comentando isso no início desta palavra? Porque eu sei que todos nós aqui já levamos esses tombos na vida. No entanto, eu não quero citar sobre esses tombos, que faz parte da nossa caminhada, Algumas pessoas aqui, antes de se converterem, levaram outros tombos, Voltando da exposição, começavam a ver 2 postes, e aí levavam outros tombos, Começava a ver várias pessoas ao mesmo tempo, enfim. Mas não é esse tipo de tombo que eu estou citando. Você está me ouvindo bem? Diga amém. Amém. Eu estou falando de tombos que nós levamos, que poderiam ser evitados. De tombos na nossa vida, que também são inevitáveis. De tombos causados até mesmo por terceiros. Tombos que não foram motivados por você. Tombos causados por decisões precipitadas, tombos causados talvez pela euforia de alguma situação, motivado por alguma coisa. A euforia nos leva a muitos tombos. O excesso da alegria, o desejo em excesso de alguma coisa, a euforia nos leva à precipitação e alguns tombos na vida. Tombos até mesmo causados por coisas que nós não enxergamos. Tombos causados por uma cegueira, tombos causados por uma insegurança em alguma área da vida, seja ela qual for, tombos causados por sentimentos. Quantos sentimentos não podem nos levar a muitos tombos na vida? Quantas emoções não podem nos levar ao chão? Enfim, por causa de tantas modalidades, motivações, nós às vezes vamos ao chão, e eu não estou falando aqui um chão do ponto de vista literal, eu estou falando de um chão que às vezes nós nos encontramos na vida caídos, destruídos, abatidos,
totalmente acabados por causa de alguma situação que nós não esperávamos, mas que aconteceu, por causa de alguma notícia, por causa de alguma tragédia, ou talvez mesmo até por causa de nós mesmos. É o motivo deste jovem que está lá num texto citado por Jesus e está dizendo: olha, eu ganhei uma grana do meu pai e resolvi viver a vida. Você depois lê em casa o capítulo 15 de Lucas, em que esta parábola é citada por completo. Resolvi viver a vida dissolutamente, irresponsavelmente, e aí de repente me dei conta de que tudo acabou. Me dei conta que o dinheiro que eu tinha acabou, as amizades foram embora, e agora estou eu aqui. Aqui aonde, queridos? Estou eu aqui. Aqui em qual lugar? Ele diz: eu estou aqui no meio dos porcos, desejando comer a comida dos porcos, trabalhando, cuidando desses porcos, mas nem a comida deles, nem aquilo que os porcos comem, eu posso comer. Nem daquilo que eles se alimentam, eu posso comer. De dia, a minha companhia são os porcos. À noite, a minha companhia também são os porcos. É aqui que eu estou. E aqui aonde estou, eu caio em si, e aí me recordo. Me recordo de quê, irmãos? Me recordo que na casa do meu pai, os servos, os escravos, comem o que querem, e comem o que querem na hora que querem. E eu estou aqui, querendo comer o que esses animais comem, mas eu não posso comer, não me deixam comer. Então, caindo em si, ele pensa: eu vou levantar-me. Levantar-me por quê, irmãos? Vou levantar-me porque eu estou caído. Como assim caído, pastor? Estou caído por causa das minhas decisões, estou caído por causa das minhas emoções, por causa das minhas motivações. Até então todos me tinham como um homem firme, um homem próspero, um homem de futuro, um homem que tudo ia dar certo. Mas a verdade é que eu estou olhando para o meu interior e vejo que as minhas atitudes me destruíram. Vejo que tudo o que fiz resultou nisso. O que eu vou fazer? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E a Bíblia diz que assim esse jovem faz nesta parábola citada por Jesus. Ele se lembra da sua fome, lembra da sua casa, lembra de tudo que viveu, e ele se levanta. Ele se levanta por quê, irmãos? Ele se levanta porque ele estava caído, caído na vida, caído com uma situação que estava lhe corroendo por dentro, caído com uma situação que lhe destruía por dentro a sua moral, a sua história, a sua vida. Na casa do pai seria diferente, na casa da sua família seria diferente, mas agora ele está lembrando que todas as suas vontades e decisões lhe levaram aonde? Lhe levaram ao chão. Então ele se levanta porque está caído. Ele não espera que alguém o ajude, ele não espera que venha um anjo, ele não espera que alguém que esteve ao seu lado quando estava enriquecido o ajude a se colocar de pé, dizendo: olha, eu estava seu amigo quando você tinha tudo, mas também vou ficar do seu lado enquanto você tem nada. Ele não espera nada. Ele se levanta e vai fazer o quê? Arrumar outro emprego? Não, ele se levanta e ele vai voltar para um caminho que ele conhecia bem. Ele volta para um caminho em que ele conhecia bem as pessoas. Ele volta para um caminho em que ele conhecia bem como tudo funcionava. A Bíblia diz que aquele jovem volta-se ao encontro do seu pai. E quando o seu pai o vê à distância, o seu pai corre em sua direção e o abraçou e o beijou. E o seu filho disse o quê? Disse o que ele se lembrou quando caiu em si, quando ele viu que ele não era nada do que ele pensava ser, quando ele viu que ele não era nada do que imaginava ser ou viver. Ele se lembra e diz: pai, eu pequei contra ti,
pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados, dos seus servos. Faça-se assim comigo. E aí o seu pai disse: depressa, depressa. Dê agora a ele um trabalho, dê agora a ele uma função. Ele vai trabalhar agora para a nossa fazenda, para a nossa casa. Não, o seu pai disse: depressa. Por que depressa? Porque nós não temos tempo para perder. O meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Peguem lá um novilho, o melhor que tiver, vamos sacrificar, vamos dar uma festa. Esse é um dia de festa. De festa por quê, pastor? De festa porque alguém que estava caído levantou-se. De festa por quê, pastor? Porque alguém que estava no chão da vida, por causa de um tombo, por causa de alguma situação que estava lá morando no seu coração já há algum tempo. Não é depois que ele pega o dinheiro que ele decide sair, não. Ele pega o dinheiro porque ele queria sair e viver esta vida. Então esse desejo já morava no seu coração, mas hoje é um dia de festa. Por quê? Hoje é um dia de festa porque aquele que estava caído ficou de pé. Hoje é um dia de festa porque aquele que estava caído levantou-se. Hoje é um dia de festa porque talvez muitos que estão caídos aqui nesta manhã podem sair deste lugar de pé. Hoje é um dia de festa. Por quê, pastor? Porque Jesus está nesse lugar. E talvez nós cheguemos a Jesus e dissamos: olha, Jesus, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Jesus está dizendo: olha, vamos preparar uma festa. Por quê? Porque aquele que estava perdido foi achado. Aquele que estava morto voltou a viver. Eu quero falar aos irmãos nessa manhã sobre esse texto. Caiu, querido, levante-se. E uma das coisas que eu quero compartilhar com o seu coração é que esse jovem, ele não acredita que existem erros em nossas decisões. Queridos, ele no versículo 17 diz: caindo em si. O que quer dizer? Ele chegou à conclusão de que as suas decisões, que antes eram certas, estavam equivocadas. Quantas vezes nós também não acreditamos nos erros das nossas decisões, e após isso ele se lembra da razão pela qual ele caiu. Por que eu caí? Não caiu porque faltou dinheiro, não caiu porque tinha muito dinheiro, não caiu porque foi daquela família. Não, ele cai por causa do equívoco nas suas decisões. A pergunta que vem ao meu coração é: aquele jovem, após ter se separado toda a sua herança, ele poderia ter se mantido de pé? Lógico que sim. O que ratifica a sua queda são as suas motivações com aquilo que agora ele possui em sua mão, ou que buscou ter por causa de algumas motivações. Nós não acreditamos muito no possível erro das nossas decisões. Só que nessa hora esse jovem está com um peso de uma consciência que não quis ouvir os conselhos do pai, e isso é algo muito pesado para carregar. Então, caindo em si, ele se lembrou de quê? Que as suas convicções não estavam assim tão certas. Ele se lembrou que aquilo que ele estava pensando como futuro para a sua vida jamais deveria ter sido vivido por ele. Essa semana, recebi um telefonema de um amigo, dizendo: pastor, nós temos um amigo em comum, e eu gostaria de pedir que o senhor estivesse entrando em contato o quanto antes. É uma questão de urgência. Por quê? Porque o nosso colega pastor, após uma queda,
ele está tentando se matar. Por quê, queridos? Porque o peso de se recordar que as nossas convicções não estavam precisamente corretas, como imaginávamos, é algo muito pesado. Ele se lembrou, ele se recordou, não acreditou nos erros das suas decisões. A segunda coisa aqui, o versículo 17 de Lucas 15, revela aos nossos corações, é um erro de posicionamento. Aquele jovem, além de não ter percebido a possibilidade de erros das suas decisões, você está me ouvindo bem? Diga amém. Ele agora identifica que há um erro de posicionamento. Como assim, pastor? Ele desejou estar aonde o pai dele não desejava que ele estivesse. E aqui eu quero compartilhar um princípio com você. Toda vez que a gente quer estar aonde o nosso Deus não deseja que nós estejamos, é desse jeito que a gente aprende. De que forma, pastor? Assim como o filho pródigo, no chão, arrebentado, destruído, que a gente lembra que a gente precisava se mover, se locomover, posicionamentos, eu não estou dizendo geográficos apenas, posicionamentos na vida que Deus quer para nós, que o nosso Pai Celestial quer. Ele se lembra, não era aqui que eu deveria estar. Levantar-me-ei e vou sair ou vou permanecer? Não, eu vou sair da onde estou para ir ao encontro e estar no lugar que o meu pai desejava que eu nunca tivesse saído. Aonde? Na sua presença, junto com ele, vivendo os meus dias ao seu lado. Esse jovem não acredita no erro ou na possibilidade dos erros de posicionamentos na vida. Ele vive assim. Mas agora no versículo 17, ele diz, ei, eu caí, ao levantar-me-ei, irei ter com meu pai, ou seja, voltarei para o lugar de onde eu não deveria ter tirado os meus pés. Esse jovem, no verso de número 17, ele me mostra que ele também não acreditava nos erros de prioridades. Esse jovem me revela não crer, não só nos erros de decisões, erros de posicionamento, ou erros de, seja lá o que for, ele também não acredita que há erros de prioridade. Felicidade, queridos, é algo que nós não queremos, é algo que nós queremos que nunca acabe. Alegria, bem-estar, é algo que você deseja que dure para sempre. A resposta é que não vai durar para sempre. A alegria, a felicidade, uma hora arruma as malas e vai embora. Em alguma área da nossa vida, o problema é quando nós colocamos a razão da nossa felicidade nessas coisas. Qual era a prioridade dele, queridos? A prioridade dele significava dizer, a minha felicidade, a minha satisfação, a minha alegria, virá do quê? Virá desses próximos dias que eu vou passar com essa grana toda. A minha alegria, a minha felicidade não vai acabar nunca. A minha satisfação vai durar para sempre, eu tenho certeza que vai. Então aquele jovem comete um dos graves erros que a sociedade hoje tem cometido. Aonde, pastor? Em quê? Em não colocar a sua alegria, a sua felicidade, o motivo do seu sorriso em Deus. Mas coloca em coisas, coloca em pessoas. E quando essas coisas ou pessoas nos frustram, a nossa alegria vai embora. Por quê? Porque nós invertemos a prioridade, invertemos os fatores, os valores da vida. Esse jovem, ele demonstra não acreditar nos seus erros de decisão, não acreditar nos seus erros de posicionamento,
e também demonstra não acreditar nos seus erros de prioridade. Você está comigo até aqui? Diga amém. A primeira coisa que ele diz: olha, eu vou ao encontro do meu pai e lá vou ver o que acontece, porque eu estou caído. E para quem está caído, querido? Para quem já perdeu tudo, se for escravo, já é uma boa coisa. O não ele já tinha. Vou voltar para casa. Se eu voltar trabalhando como empregado, já é alguma coisa, porque os empregados do meu pai comem o que querem, na hora que querem. Eu já me levantei, vou em direção à casa do meu pai, e lá o pai dele diz: vou dar de volta a você aquilo que você perdeu. Na sua queda, aquilo que você deixou cair, eu vou dar de volta a você. Como assim, pastor? Eu fiquei esses dias pensando nesse texto. Como assim? Vou dar de volta a mesma quantia que você havia recebido quando saiu de casa? Vou dar de volta a você o mesmo patrimônio que você tinha quando saiu de casa? Não. Eu vou dar de volta aquilo que você não valorizou, aquilo que você desperdiçou, aquilo que você tinha e jogou fora, aquilo que você tinha e resolveu botar num canto ou de canto. É isso que eu vou dar de volta para você. Um anel, uma sandália, uma nova veste para ele. Hoje vai ser dia de festa, hoje vai ser dia de alegria. Por quê? Porque aquele que caiu se levantou. Eu quero aqui compartilhar o seu coração algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque, querido, se nós estamos caídos, há uma atitude em nós que precisa ser tomada com urgência. Se nós estamos caídos, há uma atitude em nós que precisa ser tomada com urgência. Qual, pastor? Nós precisamos querer ser achados. Se você está caído, a primeira coisa que você precisa entender é querer ser achado. É lógico que nós precisamos querer achar aqueles que estão perdidos, mas os perdidos, os caídos, precisam querer ser achados. Vamos lá, meu filho, eu vim em busca de você e estou vendo você aqui trabalhando, cuidando de porcos. Vamos voltar para casa. Pai, eu não quero. Vamos, meu filho, eu vou te tirar dessa situação, vou te tirar dessa realidade, vamos voltar para casa. Pai, eu não quero. Por quê? Porque aquele que está caído, ele precisa o quê? Ele precisa querer ser achado. Nós nunca podemos alimentar a convicção como se fosse uma plena certeza nas nossas vidas. É inerente somente a Deus e a sua palavra, uma plena convicção, uma certeza absoluta, somente a Deus e a sua palavra. O resto, tenho sempre as minhas dúvidas. Aquele que está caído, ele precisa querer ser achado. Pastor, está aqui a resposta para muitas coisas na nossa vida, porque muitos que estão caídos não querem ser achados. Muitos que estão derrubados na vida querem continuar caídos, não querem se levantar, não querem voltar, não querem recomeçar. Aquele que está caído, ele precisa querer ser achado. Há um outro fato que chama a minha atenção, é que aquele que está caído precisa querer se alimentar do que é bom. Quem não se alimenta do que é bom e não se alimenta na medida certa, uma hora pode sofrer as consequências. Eu fico perguntando a mim mesmo,
não um apetite de alimento, literalmente falando, mas ultimamente, qual tem sido o seu maior apetite? Quantos aqui desejam novos resultados na sua vida? Digam amém. Amém. Observe o seu apetite. Mude o seu apetite para que tenham novos resultados em sua vida. Sabe por quê? No versículo 16 e 17, o apetite dele era comer o quê? Comida de porcos. Esse era o apetite dele. Eu vou dizer para você, ainda bem que não deram comida de porco para ele comer. Porque se ele come comida de porco, ele não ia querer se levantar. Ele ia querer continuar naquele lugar. Ainda bem que não deram. Mas de repente ele está lá e diz: epa, aqui estou querendo comer comida de porcos. Eu preciso mudar o meu apetite. Como assim, pastor? Ele agora deseja comer a comida do seu pai, a comida de casa. Ele agora deseja comer a comida que ele estava acostumado a comer, a comida que ele estava acostumado a colocar para dentro, comida boa, comida que realmente fez ele viver e chegar até onde chegou. Então eu vou dizer para você que se nós estamos caídos, nós precisamos avaliar melhor o nosso apetite. Se nós estamos caídos, nós precisamos querer se alimentar do que é bom. Pastor, eu quero um bom resultado, sem mudar o meu apetite. Você está caído? Procure se alimentar do que é bom. Eu aqui querendo comer comida de porcos, e na casa do meu pai tem aquela comida boa, comida que sustenta, comida que fortalece, comida que dá vida. E eu aqui querendo comer esse lixo, e eu aqui querendo me alimentar disso. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Por quê? Porque lá, mesmo se eu for escravo, eu vou comer comida boa. Mesmo que eu seja servo, eu vou comer uma boa comida. Eu vou comer o que há de melhor. Eu vou me alimentar do que há de melhor. A minha vida vai ter novos resultados porque eu vou colocar o que há de melhor para dentro de mim. Você está me entendendo bem? Diga amém. E por último, esse jovem, ele me dá uma lição. Pastor, muitas lições podemos extrair de um tombo, é verdade. Mas a grande lição que eu extraio desse tombo, desta queda, é que aquele que está caído precisa estar comprometido com o objetivo de buscar e realizar. Eu vou falar mais uma vez para você. Aquele que está caído precisa estar comprometido com o objetivo de buscar e realizar. Como assim, pastor? Como assim? Caindo em si, ele se lembrou: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Se eu estou caído, eu não tenho que esperar ninguém me levantar. Se eu estou caído, não tenho que esperar as circunstâncias me levantarem sozinho. Se eu estou caído, eu preciso estar comprometido com o desejo de buscar e realizar. Como assim, pastor? Ele se levantou e disse o quê? Vou recuperar o que se perdeu em minha vida. Vou levantar, vou ficar de pé e vou voltar pelo caminho pelo qual passei. Sabe por quê? Porque aqui fora eu tenho traição, tenho abandono, mas na casa do meu pai eu tenho carinho e abraço. Vou levantar em busca de algo a retomar e realizar, porque aqui eu tenho fome,
mas na casa do meu pai eu tenho comida. Vou levantar, buscar e realizar, porque aqui é onde eu estou, eu não sou nada. Na casa do meu pai, a minha cadeira está vazia me esperando. Há um anel novo, há uma sandália nova, há uma veste nova para as nossas vidas. Caiu, se levante. Vou te dar de volta a honra que você perdeu. É o que significava o anel para aquele jovem. Sandália, seus caminhos serão diferentes. Sua roupa, sua vergonha, sua tristeza se transformará em alegria. Por quê? Porque na casa do Pai o lugar à mesa está guardado. Porque na casa do Pai há um anel novo. Porque na casa do Pai há uma sandália nova. Porque na casa do Pai há uma veste nova. Por quê, pastor? Por quê? Porque ele estava comprometido em buscar e realizar. Será que você pode voltar os olhos para a sua Bíblia? Olha o que diz aí o texto. Lucas, lá no versículo de número 18, capítulo 15. O que ele diz? Eu estou aqui, querido, abandonado, jogado. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Nessa manhã de Santa Ceia, querido, a palavra que eu tenho para o seu coração é essa: caiu, levante-se. Pastor, mas e na casa do meu pai? Na casa do seu pai tem carinho e tem abraço. Na casa do seu pai tem alimento de verdade. Na casa do seu pai tem anel novo, tem roupa nova, tem sandália nova. Na casa do seu pai, a sua mesa, a sua cadeira ainda está te esperando. Eu não sei se um dia você já saiu da casa do seu pai e depois de muito tempo você voltou para matar a saudade, voltou para rever a família, e aí você entra no seu quarto e você diz assim: a minha cama ainda está aqui, o meu armário ainda está aqui, a minha cômoda ainda está aqui. Uma certa vez, estávamos na faculdade e uma moça que fazia faculdade conosco sofreu um acidente de carro e morreu, não na mesma sala que eu, num período acima que o meu. Se acidentou, morreu. O irmão dela também fazia faculdade, esse sim, na minha turma. E depois de um tempo, fomos à casa deles para visitá-los, já depois de alguns meses. E aí o pai chamou a gente e disse: olha, o quarto dela está do jeito que ela deixou antes de sair. E eu perguntei, talvez a pergunta que ninguém queria fazer, mas perguntei: mas por que vocês não desmontam, não peguem a cama e dá para alguém? A roupa pode ser útil para alguém, as joias,
Tudo que está aqui, os sapatos, pode ser útil para alguém. O pai dela chorando disse para mim: eu ainda penso todos os dias que ela pode voltar. Do ponto de vista humano, impossível. Mas eu me recordei dessa experiência enquanto eu estava preparando esta palavra. Querido, está tudo do jeito que você deixou antes de sair. Está tudo do jeito que você deixou. Sabe por quê que está tudo do jeito que você deixou? Você já sabe a resposta. Porque o seu pai está esperando você voltar. Caiu? Você caiu? Levante-se. Pastor, o que hoje eu posso ter certeza? Como eu vou me levantar? Como você vai se levantar? Você não vai se levantar por causa dessa mensagem. Você não vai se levantar por causa dessa palavra. Sabe por que você vai se levantar? Porque você tem um pai que enquanto todo mundo te abandona, ele te dá abraço e carinho. Enquanto todo mundo te julga e te condena, ele te perdoa. Caiu? Levante-se. Eu quero orar por você. Antes de cearmos, feche os seus olhos. Fique de olhos fechados. Eu não sei o que você tem vivido nesses últimos dias. Confesso que imagino não ser talvez da forma talvez como você gostaria de viver, ou talvez tudo vá bem, tudo esteja caminhando da forma como você gostaria que caminhasse. Mas às vezes nós caímos na vida, querido. Ou alguma coisa já está caída há algum tempo. Alguma coisa caiu. Caiu talvez por causa de uma precipitação, por causa de algum sentimento, por causa de algum desejo. Alguma coisa fez isso cair na sua vida. E talvez você diga: pastor, o que eu faço agora? Caiu, vamos se levantar. Mesmo em meio aos julgamentos, mesmo em meio às condenações, eu vou me levantar. Mesmo em meio aos dedos apontados para mim, eu vou me levantar. Mesmo depois de terem raspado a minha cabeça, furado os meus 2 olhos, Deus vai fazer nascer cabelo de novo em você. E a força que um dia foi embora vai voltar. Eu apenas quero orar por você. Talvez você diga: pastor, eu preciso de ajuda. Eu caí nessa área da minha vida. E caindo em si, ele se lembrou: quantos na casa de meu pai tem comida de sobra? Eu aqui passando fome. Versículo 18, ele levantou-se. Versículo 17, ele estava caído. No versículo 18, ele se levantou. Por quê? Porque ele lembrou do pai que ele tinha. Talvez hoje seja o versículo 17 para você, mas agora pode ser o versículo 18. É tempo de se levantar. E eu quero orar por você, querido. Quero ministrar sobre a sua vida hoje uma restauração. Quero ministrar sobre a sua vida hoje que o novo de Deus, que aquilo que foi embora, Deus está trazendo de volta. Mas eu preciso me levantar. Eu preciso me dizer: quero me reencontrar contigo, Deus. E enquanto estivermos louvando ao Senhor com esse cântico, você vai sair do lugar que você está. O altar, ele pertence ao Senhor, não é esta igreja. Você vai sair do seu lugar e vai dizer assim: Deus, hoje é o versículo 18 da minha vida. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer o quê? Pai, eu caí,
Eu caí, mas eu quero me levantar. Enquanto estivermos louvando, querido, a palavra que eu tenho para dizer a você: levante-se, saia de onde você está e venha ao encontro do seu Pai nesta manhã, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, quero ministrar sobre a sua vida nesta hora, em o nome de Jesus. Oh Senhor Deus, sim, Jesus. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Oh Senhor, és minha salvação, Senhor Jesus, gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraça, me sonda, Senhor, me sondas, conheces o meu andar, conheces meu andar, e sabe o que? E gosta de vir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Oh Senhor, és minha salvação, Senhor Jesus. Eu sei, ó Deus, Senhor. Ah, Senhor Deus, aqui estão essas vidas em teu altar, Pai. Tu sabes o motivo por que eles aqui estão. Eu sei, talvez, Senhor Deus, que muitas pessoas aqui, talvez, chegaram hoje na igreja com o versículo 17 cravado em suas vidas. Essa é a minha realidade, Deus. Eu estou caído, mas hoje Deus está aqui para gravar em seu coração uma nova etapa, um novo versículo. O versículo 18 dizendo: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E aí Deus se levanta e diz: não, eu não vou te tratar como escravo, eu vou lhe tratar como filho. Um novo anel, a sua honra vai ser restaurada, uma nova sandália, o seu caminho será diferente, uma nova roupa. Aquilo que era tristeza vai virar alegria, aquilo que era tragédia vai virar o seu testemunho de vida daqui para frente. Que hoje seja essa história, Senhor Deus, gravada nessas vidas de Santa Ceia, num domingo, Senhor Deus, especial.
sabendo, Senhor Deus, que Tu estás conosco, sabendo que o Senhor não nos abandona nas nossas lutas, sabendo que o Senhor está aqui para escrever algo novo em nossos corações, ó Pai. Eu oro por essas vidas, porque se há alguém aqui nesta manhã caído, o Senhor me levantou, o Senhor me colocou de pé, e há uma nova história sendo escrita por Deus, há um novo caminho sendo escrito por Deus. Senhor Deus, nós oramos, Senhor Deus, por essas vidas, compartilhando da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, e que toda a igreja diga glória a Deus, aleluias.